Brandon Sanderson é um dos maiores escritores da atualidade, talvez a história você já deve saber, e se não sabe, ainda tá na hora de descobrir, que o cara é muito bom. Ele escreve livros incríveis, com um desenvolvimento de roteiro sensacional e com um mundo também de altíssima fantasia bem único. E ele faz algumas coisas muito bem feitas que nós aqui, mestres de RPG, podemos roubar para as nossas aventuras. E hoje eu vou falar com você de 3 delas que eu considero bem legais, né? Eu tô aqui no livro 2 dessa saga grandiosa, saga épica, livraço, muito bom. E vamos falar agora sobre esses 3 pontos. O primeiro deles é uma estrutura que ele segue em arcos menores e também em arcos maiores, que é a estrutura de promessa, desenvolvimento e recompensa. É constante ao longo da história a gente ser prometido e criar uma expectativa aqui no Brandon Sanderson de que algo vai acontecer. E dentro dessa expectativa, há um desenvolvimento, há coisas que acontecem no meio do caminho, de forma que essa promessa não acontece de forma linear. No meio desse desenvolvimento existem vários conflitos que vão afastando os personagens da resolução daquela promessa, daquela expectativa, e deixam as pessoas envolvidas ansiosas, angustiadas de se aquela promessa vai ser cumprida ou não, e então tem finalmente a promessa cumprida. Não necessariamente da forma que ela foi prometida lá no começo, mas ela acontece aqui na frente. E como que a gente pode usar isso nas mesas de RPG? Isso pode ser usado de uma forma bem legal com alguns elementos, e essas promessas elas podem ser simples ou podem ser complexas. A promessa pode ser simples, como um personagem recebe uma carta de que a família dele está em risco na cidade natal, então ele corre para lá sabendo disso, mas o trajeto dentro da parte do desenvolvimento, por exemplo, não é muito tranquilo, ele enfrenta muitos desafios e talvez ele não chegue a tempo até que finalmente ele chega na cidade e ele descobre o que aconteceu. Ou, por exemplo, os personagens descobrem que algum monstro surgiu em algum lugar e eles precisam ir lá lidar com ele ou com as consequências do que ele criou, mas ali, conforme eles vão lidando com as consequências, é muito difícil ou chegar até o lugar ou, enfim, chegar e ver que as coisas estão um pouco diferentes, até que finalmente eles conseguem pegar e enfrentar a criatura. O que não pode acontecer? O que não pode acontecer é uma expectativa ser criada e ela ou ser muito linear a ponto de não ter nem graça até a promessa dela ser cumprida, ou a promessa não ser cumprida, o que é a pior das coisas. Então, se um grupo às vezes cria uma expectativa de que algo vai acontecer, essa expectativa a gente precisa lidar com ela. Um exemplo de onde isso não aconteceu foi em Guerra dos Tronos, que muitas pontas ficaram soltas e a gente não sabe ali a consequência de cada coisa. A gente não sabe para onde foi parar aquelas teorias, aquelas ameaças. Então, é bem importante que nas nossas histórias elas sejam coerentes e as coisas sejam conectadas dentro da mesa de RPG. O segundo ponto que ele faz, que é bem legal da gente fazer também, é o ponto das ameaças, que elas crescem junto com o desenvolvimento dos personagens. Isso, de forma geral, é algo padrão dentro das mesas de RPG, que os personagens enfrentam perigos maiores conforme eles sobem de nível. Mas a gente não tá falando de oponentes aqui, a gente tá falando de ameaças. Nas histórias do Brandon Sanderson, pelo menos na que eu tô lendo, do que eu conheço das outras, a ameaça, quando ela se inicia, ela é algo um pouco simples, como vencer uma guerra, vencer uma batalha, fugir de um determinado lugar ou fazer algo simples como roubar um objeto. Porém, conforme isso vai acontecendo, informações extras vão sendo trazidas para aquilo. E com isso, os personagens vão lidando com aquilo e vão sendo reconhecidos pela capacidade deles de lidar com aquilo. E isso aumenta o rank e o reconhecimento deles, o que os leva a enfrentar perigos maiores, saber de ameaças maiores e ficar angustiados para resolver aquilo. E isso é uma estrutura bem legal de ser usada também, que não é apenas os personagens andando para lugares cada vez mais perigosos. A gente trazer para as nossas mesas de RPG esse reconhecimento, mas junto com o reconhecimento tem que vir também este aumento da ameaça. Então, se um personagem era apenas um aventureiro independente, ele repentinamente pode receber ali o cargo de um general, de um capitão, de um arquimago, algo que leva ele para um nível maior de poder e de reconhecimento. Porém, quando ele chega aí, ele também tem acesso a mais informações. E essas novas informações mostram que a vida dele antes, por mais tormentosa que fosse, era tranquila perto do que ele está enfrentando agora. E com isso crescem os níveis de ameaça. Então, essa estrutura do enfrenta uma ameaça, resolve, ganha reconhecimento, descobre novas informações, enfrenta uma ameaça maior e isso vai se seguindo em um nível que escalona bastante. Isso é excelente para histórias de alta fantasia, assim como as que ele escreve da Cosmere. E por fim, o terceiro ponto que eu acho bem legal de usar nas mesas de RPG é apresentar possíveis momentos de heroísmo para os personagens. Momentos de escolha, em que eles terão que escolher se eles serão os heróis, se eles serão os vilões, ou se eles vão abandonar aquilo como se eles não tivessem nada a ver com aquilo. Um bom exemplo é quando um dos personagens vê que ele pode salvar um Luminobre. E Luminobre é um personagem aqui de
auto-reconhecimento, sendo que um personagem daquela mesma casta social tinha ferrado com a vida dele antes. E naquele momento ele vê que aquele cara foi traído por um outro e ele tinha sentido que aquele cara era do bem. Então ele escolhe entre ajudá-lo ou fugir. E no fim ele escolhe... vai ter que ler o livro para descobrir. Mas isso é bem interessante de trazer nas aventuras como uma opção. Então, quando os personagens estão ali desenvolvendo uma aventura, enfrentando uma ameaça, recebendo um contrato de realizar alguma coisa, beleza, eles têm uma missão, eles têm algo que eles podem fazer e eles vão fazer aquilo acontecer. Mas e se você, como mestre, trouxer um elemento extra que adiciona à trama uma tensão e que adiciona ali uma escolha? Exemplo: no covil do monstro tem uma criança que está ali perdida, que está amarrada, e agora os personagens têm que escolher se eles vão tentar salvar ela ou vão simplesmente enfrentar o monstro, sendo que salvar ela vai trazer mais complicações. Ou eles chegam no vilarejo, está quase tudo destruído, e eles percebem que tem uma pessoa ali que está vítima de alguns bandidos, por exemplo, e eles podem escolher entre tentar salvar aquela pessoa ou não, algo nesse sentido. Esse tipo de elemento que vai permitir com que o jogador escolha qual que é o alinhamento dele com base naquilo. Isso torna o alinhamento não só uma frase escrita no papel, mas realmente uma escolha sendo vivida pelo personagem ali dentro do enredo. Fez sentido essas dicas, esses pontos para você? Se sim, comenta aqui qual desses 3 elementos mais fez sentido para você dentro dessa sua jornada aí como mestre de RPG. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e assistir esses outros vídeos aqui para te ajudar na sua jornada. Fechou? Tamo junto e até a próxima.